Salve, salve você que está me vendo e me ouvindo. Eu sou o professor Ricardo Pessosa na segunda parte, da aula 2 da disciplina de gestão de transportes, tá bom? Para poder situar você naquilo que a gente já conversou, começo. Então, na primeira parte a gente conversou sobre o transporte na logística, para poder entender um pouquinho mais, certo? Conversamos um pouquinho sobre o que é modal, os seus tipos e características, e falamos também, como a gente pode diferenciar os modais e suas relações a partir, da forma deles. Então vou só dar uma passada rapidinho, mas está mais bem explicado na primeira parte dessa segunda aula. E aí hoje a gente vai detalhar de fato um pouco mais as características de cada modal, beleza? Então a gente vai falar aí de todos os modais. Quais foram os modais que a gente conversou, na aula anterior, da primeira parte? Modal rodoviário, ferroviário, aquaviário, aeroviário, dutoviário, e um que foi incluído, eu vou explicar ele também, segundo Nogueira, 2018, a gente tem aí um modal infoviário, que apesar de ser acrescentado aí, digamos assim, ser um modal novo, a gente já trabalha, a gente já entende que ele está na nossa vida. E aí eu vou conversar um pouquinho mais sobre ele, certo? A gente também conversou, sobre os modais, como eles podem ser classificados como uma forma. Então a gente tem um unimodal, que é o uso de um modal apenas. Um intermodal envolve mais de uma modalidade para cada trecho, e também é realizado um contrato, para cada trecho. Multimodal envolve mais de uma modalidade, porém é regido por um único contrato. Segmentado envolve diversos contratos e diversos modais. Sucessivo, a gente tem aí o transbordo desse produto, dessa mercadoria, dessa matéria-prima, para modais, para os mesmos modais, e esses trechos são regidos, por um único contrato, tá bom? E aí a gente entra de fato nessa videoaula, com 3 partes relacionadas a gente entra nessa segunda videoaula falando especificamente de cada modal, certo? E aí eu vou comentar um pouco sobre a história de cada modal, dependendo do modal ou do tipo de transporte que eu for conversar, eu também vou apresentar tipos de veículos, certo? Mas de uma maneira rápida, e também eu preciso apresentar vantagens e desvantagens, tá bom? Vantagens e desvantagens. Então, o primeiro modal que eu vou conversar com você é o modal rodoviário, beleza? O modal rodoviário é o mais expressivo no transporte de cargas no Brasil e atinge praticamente todos os pontos do território nacional. Com a implantação da indústria automobilística, isso já na década de 50, e a pavimentação das principais rodovias, o modal rodoviário se expandiu de tal forma que hoje ainda domina amplamente o transporte de mercadoria no país. Então, o contexto histórico forte, para a gente poder entender por que a gente ainda depende e utiliza o transporte, o modal rodoviário, é porque já na década de 50 há um investimento, forte, da indústria automobilística, então tudo começa a girar, em torno dessas indústrias, tá bom? O transporte rodoviário é aquele realizado por caminhões e carretas e que, entre todos os modais, é o mais utilizado aqui no Brasil, certo? Seja pela facilidade no deslocamento das mercadorias, seja também nessa questão da praticidade, O ideal, eu vou colocar isso também, vantagens, uma das vantagens é essa questão de atingir,
né, com mais capilaridade, com mais abrangência, os pontos do território nacional, certo? E o ideal é que seja utilizado para curtas e médias distâncias. Só que como a gente não tem tantos investimentos nos outros modais, isso eu vou voltar a falar, né, ao longo dessa videoaula, né, a gente ainda tem uma dependência muito grande do modal rodoviário. Sua alta utilização nos processos logísticos se deve ao fato de que todo o conjunto pela sociedade, né, precisa ser coletado, transferido e entregue. Tá? A gente tem uma relação onde é possível observar que a gente precisa, de fato, coletar a mercadoria, a gente precisa transferir e entregar. Né? Quem tem maior mobilidade, né, nesses processos aí, né, muitas vezes é o modal rodoviário. Tá? Segundo o Cachito 2019, que é uma das referências que eu estou utilizando, o transporte rodoviário na América do Sul é regido pelo Convênio sobre Transportes Internacional Terrestre, firmado entre o Brasil, né, juntamente com Argentina, Bolívia, Chile, Paraguai, Uruguai e Peru. Certo? Se você vem acompanhando também os vídeos, né, vai perceber que tem sempre um Homer Simpson aí, né, que de vez em quando ele aparece, são sugestões de vídeos. Eu vou mostrar uma imagem também desses vídeos ao final, né, da parte 3, estamos na parte 2, certo? E eu vou colocar na descrição, né, da parte 3 todos esses vídeos aí, né, são vídeos que se relacionam direta ou indiretamente com aquilo que a gente está conversando. Tá? Então só para poder explicar por que tem os Homer Simpson aí, né? Que dica de vídeo é essa? São dicas de vídeos que, né, dizem respeito aí, seja ao conteúdo, seja para complementar a minha linha de raciocínio, tá bom? Tipos de veículos, vamos passar aí, dar um panorama na ideia dos veículos que a gente tem no modal rodoviário, certo? Primeiramente precisamos falar dos caminhões. São veículos fixos, monoblocos, constituindo-se aí de uma parte que incorpora a cabine, tá, com motor e unidade de carga, né, com a carroceria. Isso aí vai variar, né, de caminhão para caminhão. Tá? Pode apresentar os mais variados tamanhos, ter 2 ou 3 eixos e pode atingir a capacidade de carga de até 23 toneladas. Tá? Né, destaco aí alguns exemplos: caminhão baú refrigerado, caminhão gaiola, caminhão tanque e o caminhão carroceria. Tá? Segundo tipo de veículo são as carretas. Tá? Então, são veículos articulados com unidades de tração e de carga em módulos separados. Certo? É mais versátil que os caminhões, já que podem deixar o semi-reboque aí ser carregado e recolhê-lo posteriormente, permitindo que isso, né, facilite aí, né, a vida do transportador, tá bom? Tá, então vamos seguir. Cegonheira, específica para transporte de automóveis, tá? E aí, eu acredito que você deve ter visto já, né, pelas estradas. Tremilhões são veículos semelhantes às carretas, formados por cavalos mecânicos, semi-reboques e reboques compostos, portanto, de 3 partes, podendo até carregar 2 contêineres de 20 pés. Não podem transitar em qualquer estrada, né, em vista do peso bruto total, em vista do seu peso bruto total, é cerca de 70 toneladas. Então, o fluxo contínuo dos tremilhões aí, né, em qualquer estrada, com certeza ia diminuir sua vida útil. Então, não é qualquer estrada que pode receber o tráfego desse tipo de veículo, tá bom? E aí a gente vai para as características do modal rodoviário, destacando aí, né, de um lado as vantagens, do outro as desvantagens. Isso eu vou repetir, né, em todos os modais. Tá? Primeiramente as vantagens: adequado para distâncias curtas e médias, certo? Simplicidade no atendimento às demandas,
e também na agilidade no acesso às cargas, maior ou menor manuseio da carga e menor exigência de embalagem. É preciso de embalagem, mas aí, frente ao que a gente vai ver em relação a outros modais, né, é bem menos. Então, o desembaraço aduaneiro pode ser feito pela própria empresa transportadora. É uma dica de pesquisa que eu sugiro. O que é desembaraço aduaneiro? Que é quando a mercadoria precisa ser exportada, né, ou ela precisa ser importada, tem que haver o processo de liberação dessa mercadoria. Então, esse processo de liberação da mercadoria pode ser feito pela própria empresa transportadora. Atua de forma complementar aos outros modais, certo? Então, possibilitando aí a intermodalidade, né, e a multimodalidade. Permite as vendas do tipo entrega porta a porta, trazendo maior comodidade para o exportador e também para o importador, certo? Quais são as desvantagens? Fretes mais altos em alguns casos, né? A gente ainda tem uma dificuldade muito grande, apesar de ser um modal mais utilizado, a gente tem uma dificuldade porque nossas estradas, né, precisam de manutenção. Né? O Brasil é um país extremamente grande, então a gente não tem vias, né, adequadas e, obviamente, isso vai encarecendo também o frete, né? Porque já que uma das vantagens, né, é a utilização para curtas e médias distâncias, né, a gente também vê a utilização para grandes distâncias. Isso acaba impactando diretamente no frete. Menor capacidade de carga entre todos os modais. Então, se a gente comparar o modal rodoviário com todos os demais, né, é a menor capacidade de carga que a gente tem. É o menos competitivo para longas distâncias, né, destacando aí o que eu já falei. E a velocidade média, certo? No Brasil é cerca de 60 a 80 km. Claro que isso aí pode alterar, né, devido à realidade, né, para se manter até competitivo, mas é uma média que faz com que isso também possa ser uma desvantagem, tá? A gente entra agora para conversar sobre o modal ferroviário, certo? Modal ferroviário. Então vamos nessa. Pronto. As ferrovias no Brasil possuem mais de 150 anos. No entanto, a gente parou no tempo. Por alguns anos, muitos anos atrás, na verdade, o Brasil era um país que investia, né, nas ferrovias. Né? Nós investimos nas ferrovias. Só que quando a gente observa o mapa, né, ferroviário brasileiro, vai ser possível mostrar isso nessa aula, que as ferrovias, muitas delas, né, se concentram na parte litorânea, né, e o interior do Brasil não é beneficiado também com as ferrovias, tá? E aí o mapa que eu falei, né, se você perceber, né, na parte norte, a gente basicamente não tem, a gente vai ver aí começar a ter um desenvolvimento de ferrovias, né, Nordeste, e aí vai descendo, Bahia, Rio de Janeiro, Espírito Santo, né, Rio Grande do Sul. Então, basicamente, litoral, certo? Tem algumas vias que vão começando a estar, né, marcar presença aí no interior do Brasil, mas muitas poucas, tá? Então, para você poder ter uma dimensão de que, quando a gente for tratar das vantagens e desvantagens, você vai perceber que é uma vantagem a gente ter, né, o modal ferroviário desenvolvido, mas a gente ainda, né, tem uma infraestrutura dedicada a esse modal muito fraca comparado ao potencial que a gente poderia explorar e até a outros países, né, desenvolvidos. Né, o Brasil é um país em desenvolvimento, então a gente perde muito porque a gente não desenvolve também modais que poderiam acelerar, né, o escoamento da carga do ponto de origem até levar ao ponto de destino, ou pelo menos facilitar com que essa mercadoria possa ser conduzida até o ponto de destino, tá? O desempenho desse meio de transporte é
prejudicado pela enorme quantidade de tempo gasto em cada transição. Essa transição aí que é a específico transbordo, deslocar, né, a mercadoria de um ponto, de um modal para o outro, de um ponto para o outro. Os atrasos são exagerados porque os trens atualmente não são agendados, e sim construídos. Ou seja, o trem parte quando há vagões suficientes para compor todo um trem. Vê. Os vagões esperam o trem ser composto, agravando a incerteza do tempo de entrega para o embarcador. Então, a lógica é sair só quando tiver todos os vagões preenchidos. Né? Isso pode ser uma coisa rápida, pode ser uma coisa demorada. Daí a ideia de incerteza em relação ao tempo de entrega. O transporte ferroviário é adequado para o transporte de baixo valor agregado, muitas vezes matérias-primas, né? O que a gente chama de commodities, justamente produtos com baixo valor agregado, né? Que geralmente são colocados para exportação. Então a gente tem minérios, a gente tem grãos, tá? E também, além das mercadorias de baixo valor agregado, né, mercadorias que são transportadas em grandes quantidades, tá? E aí coloco alguns exemplos, né? Esse modal não é tão ágil como o rodoviário no acesso às cargas, uma vez que as mercadorias precisam ser levadas ao terminal rodoviário, tá? Mas em compensação, né, a gente não tem problema nesse modal com trânsito, né? Se a ferrovia é uma ferrovia que ela está sendo bem conservada. A gente não tem engarrafamento de trens. Um trem, apesar da baixa velocidade, que é uma desvantagem, né, eu vou colocar isso já já, né, a gente tem um fluxo aí, né, sem parar, não sei quando o trem de fato apresenta algum problema. Então aí as características, né, vantagens e desvantagens do modal ferroviário. Tá? Quais são as vantagens? Adequado para médias e longas distâncias, então compensa, certo? Para distâncias de médio e grande porte, baixo custo do transporte, baixo custo da infraestrutura. Né? Quais são as desvantagens? Diferença na largura das bitolas, né, que é um problema particularmente também do Brasil, menor flexibilidade do trajeto. Então, se a gente comparar com o modal que a gente já viu, que é o modal rodoviário, né, tá com problema de trânsito, a rota tá com problema, plano B, plano C, plano D. Modal ferroviário, a gente não tem essa flexibilidade. O caminho é aquele, né, que o trem precisa percorrer. Tá? Necessidade maior de transbordo, então preciso, né, fazer com que a mercadoria chegue nos terminais, né, e quando o trem chega, obviamente também fazer com que ele possa deslocar essa mercadoria e fazer o transbordo. Às vezes também há alta exposição a furtos e baixa velocidade, uma média no Brasil de 12 a 25 km por hora. Bom, a gente entra no terceiro modal aquaviário, certo? Modal aquaviário. Então vamos nessa. Modal aquaviário. O transporte aquaviário é o modal mais utilizado no comércio internacional. Então, quando a gente pega ou pensa em um centro produtor, como é que essa mercadoria sai do país? Né? Basicamente pelo modal aquaviário, certo? A gente tem aí uma presença muito forte do comércio internacional, né? No caso do Brasil, responde por mais de 90%, certo? Possibilitando aí, né, uma exploração muito grande, né, do potencial competitivo de vendas dos mais diversos produtos, né, seja na navegação dos rios, dos lagos e, obviamente, dos oceanos. Tá? Os portos desempenham um papel importante como elo entre os modais terrestres e marítimos.
tem uma função adicional de amortecer o impacto do fluxo de cargas no sistema viário local por meio da armazenagem e distribuição. Então, imaginar também que o porto, além de ser um elo de conexão, né, daquilo que é produzido no Brasil, né, que precise, vai ser exportado ou até precisa ser importado, né, e algumas vezes o porto também vai amortecer nessa questão do fluxo de carga, servindo também como ponto de apoio. Então, a mercadoria que está no trem, a mercadoria que está no caminhão ou numa carreta, ela é descarregada, né, e ela vai para o armazém do porto até que o navio chegue, ou até chegar o momento, né, de ser embarcada, tá? E aí eu preciso conversar com você também sobre as modalidades do modal aquaviário, certo? As modalidades do modal aquaviário. Eu achei confuso alguns autores, né? E talvez eu tenha, talvez não, eu reorganizei, né, essa divisão, essas modalidades para facilitar o teu entendimento também, né? Então, tem autor que fala da navegação marítima, da navegação de cabotagem, de longo curso, tranquilo, isso aí, né? Mas elas se parecem, por isso que eu coloquei dentro de uma mesma categoria, fluvial e lacustre, tá? Que aí, de fato, existem diferenças, tá? O que é mais forte hoje? Que é a navegação marítima, tá? Navegação costeira ou oceânica. Inclui aí a cabotagem. E o que é a cabotagem? É a navegação entre portos ou pontos do território brasileiro, certo? Utilizando uma via marítima ou esta e vias navegáveis interiores. Então, quando se fala de cabotagem, eu posso conectar dos pontos ou dos portos, né, do território brasileiro, né, seja fazendo uma navegação marítima ou também navegação oceânica, ou fazendo uma navegação oceânica e também, né, aproveitando a vias navegáveis interiores, certo? E a gente também tem como uma categoria aí marítima de longo curso, que é aquela realizada entre, né, algum porto brasileiro, né, Porto de Santos, Porto de Pecém, Porto de Suape, ou, né, ou não, e algum porto estrangeiro, tá? Segunda categoria, a gente tem aí a categoria, né, de modal aquaviário, que é o fluvial. Né? Como é que funciona o fluvial? Navegação doméstica dos rios e canais de navegação, utilizando ou considerando o potencial das bacias hidrográficas brasileiras. Então, o Brasil, né, também é muito abençoado nisso. Tem vários rios que, obviamente, poderiam ser utilizados para navegação, né, e alguns até são, mas a gente não consegue explorar, né, esse potencial. Explorar no bom sentido, claro, né, preservando a natureza, né, fazendo, né, uso, né, do rio com inteligência. Só que a gente ainda transporta muitas poucas mercadorias através dos rios, né, frente a todo o potencial que a gente poderia ter de facilitação, né, no deslocamento, no escoamento dessa carga, tá? E o terceiro tipo de modalidade é o tipo lacustre, navegação realizada em lagos. Trata-se de um tipo bastante restrito, certo? Porque não é todo local que se tem, mas se faz necessário também que eu apresente para você, né, porque, né, é uma possibilidade, né, de utilização dentro do modal aquaviário, beleza? Dentro do modal aquaviário. Segundo Dias 2012, o sistema portuário brasileiro comporta hoje duas realidades, tá? A do terminal especializado e a do cais de uso público. Os terminais especializados obtiveram ganhos de produtividade, em consequência direta da entrega à iniciativa privada, possibilitando modernização de equipamentos, métodos e processo de movimentação de cargas, certo? Então, apesar da gente ter uma grande dificuldade ainda, no Brasil, em termos de estrutura dos nossos portos, né, dá para perceber que nos terminais especializados
né, a condição, né, um pouco melhor, a condição de estrutura, certo? Por sua vez, a outra realidade é constituída pelo cais público administrado pela Companhia das Docas, que muitas vezes sofre com obsolescência, mau estado de equipamentos e de instalações também, certo? Dica de vídeo aí para você, certo? Então, quando a gente fala de problemas, né, no caso aí das companhias de doca, como é que a gente pode entender que tipo de problemas? Questão de dragagem, infraestrutura viária, né, como é que se a estrutura do porto para o navio chegar e para os outros modais também poderem, né, fazer essa conexão, fazer o transbordo, né, os caminhões, as carretas, os trens, né, questão de energia, saneamento básico, armazéns, segurança, equipamentos de cais, enfim, a gente tem alguns problemas aí que são enfrentados nos portos brasileiros, tá? Em muitas situações, né, o custo portuário é maior na cabotagem do que na navegação de longo curso, tanto na importação quanto na exportação. Então, se eu falei que a cabotagem é a navegação entre dois pontos ou dois portos do território brasileiro, né, essa informação é meio contraditória, né? Como a navegação entre portos brasileiros vai ser mais cara entre a navegação de longo curso, que é a navegação entre um porto brasileiro e um porto estrangeiro. Então, assim, onde é que a gente está errando para esse tipo de categoria, né, para que a cabotagem seja mais cara que a navegação de longo curso? Alguma coisa a gente está errando, em muita coisa a gente está errando, tá? Novamente, dica aí de vídeo para você. E aí eu vou apresentar para você alguns tipos de navios, tá? Alguns tipos de navios, então eu vou comentar rapidamente algumas características, né? Eu vou apresentar aqui. Não são todos os navios, mas para você poder ter uma ideia, né, dessa navegação aí que acontece, certo? Os navios são construídos conforme a natureza da carga a ser transportada, certo? Embalada, inutilizada, embalada fracionada, granel sólido, granel líquido. Então, assim, vai depender de fato do tipo, né, da especificidade dessa mercadoria, tá? Ou até de acordo com a unidade de carga a ser utilizada, né, com o objetivo de atender às necessidades específicas. Então, os principais tipos aí que eu posso citar para você, né, como eu já falei, não são todos os navios, é só para você poder ter uma ideia. A gente tem aí o cargueiro convencional, né, são navios de carga geral que transportam vários tipos de cargas, geralmente pequenos lotes, sacarias, caixas, veículos, certo? Esses navios geralmente têm 4 ou 5 porões, são conhecidos por serem polivalentes. Né? E eu costumo também sempre trazer, como eu fiz no manual rodoviário, trazer uma imagem que possa deixar um pouco mais claro visualmente também para você. Então, são usados no transporte de mercadorias, né, carga de projetos, contêineres, e alguns navios também tem espaços refrigerados para carga perecível. Tá? Um diferencial aí talvez importante, né, normalmente são equipados com guindastes usados para carregar e descarregar o navio. Tá bom? Segundo tipo, o navio graneleiro. Os navios graneleiros, como indica o próprio nome, foram feitos para transportar mercadorias a granel, tais como açúcar, minérios, carvão, fertilizantes, grãos em geral, como soja e milho. Tá? É uma imagem dele. Os navios graneleiros possuem grandes escotilhas hidráulicas que cobrem os porões, onde os produtos são armazenados sem a contagem de unidades. Certo? Assim não vai contar unidade. Imagina contar grão por grão de uma carga de soja, de uma carga de milho. Então fica difícil, né? Fica difícil. Então a ideia é simplesmente colocar um espaço onde essa carga vai ser transportada.
tá? Eles vão carregar e descarregar em terminais portuários especiais para esse tipo de carga, tá bom? Terceiro tipo, navio tanque. O navio tanque é utilizado para o transporte de substâncias líquidas. Tá? É um tipo de navio projetado e construído para transportar a granel qualquer produto líquido. Tá? Tá aí uma imagem dele aqui em cima. Os navios tanques geralmente têm uma capacidade de carga de 5.000 a 40.000 toneladas e frequentemente possuem sistemas de cargas especializados e adequados ao tipo de carga que é transportada. Tá? Então vale a pena também entender um pouco porque está transportando, né, cargas, né, como a gente pode, substâncias líquidas, e essas substâncias líquidas, né, pode gerar um tipo de problema. Eu preciso de uma estrutura que me permita, né, transportar com segurança, né, esse tipo de carga. A gente tem um navio porta-container, né? Os navios porta-container se tornaram a principal forma de transporte de produtos manufaturados em todo o mundo. Ou seja, o container tem um tamanho padrão para simplificar o transporte, pode ser transferido entre um caminhão, um trem, um navio com uma relativa facilidade. Tá? Em particular, os containers podem acomodar qualquer coisa, desde alimentos, equipamentos elétricos e automóveis. Tá? Imaginei aí vários e vários containers empilhados, uns em cima dos outros. O navio Ro-Ro, ou Ron-On, Ron-Off, certo? É um navio, é um segmento específico dentro do universo de navegação. Por que específico? Se a gente for pegar a tradução livre, significa rolar para dentro, rolar para fora. Né? Mas quando a gente especifica mais essa tradução, né, significa um navio de carga rolante. Ou seja, aquela embarcação que vai, aquele tipo de navio que vai embarcar e desembarcar, né, produtos que por si só podem andar, né, possivelmente dentro das suas próprias rodas ou em cima de algum equipamento específico. Né, a imagem aí mostra o navio, né, Ro-Ro aí, né, e os carros saindo. Diferente do navio transportador de contêineres, o navio Ro-Ro é todo fechado, certo? Então esse navio aí tem essa característica, é como se fosse um caminhão, né, cegonha, né? Um caminhão cegonha só para transportar veículos, né? O navio Ro-Ro também tem dessa função, tá? E agora a gente vai ver quais são as características. Eu falei um pouco do modal aquaviário, citei alguns tipos de navios, né, para que você possa entender um pouco como é que funciona esse transporte. Volto a dizer, não são todos os tipos de navios, a gente tem mais alguns aí, mas é para deixar um pouco mais clara essa ideia, tá? E quais são as características, né, desse tipo de modal? Então, vantagens, maior capacidade de carga, apropriado para longas distâncias e também apropriado para grandes volumes movimentados. Então, quando você fala de capacidade de transporte, é um dos modais que tem mais capacidade. Quais são as desvantagens? Necessidade de transbordo nos portos, então seja para, independente se vai exportar ou importar, sempre precisa desse transbordo, lembrando, transbordo é o deslocamento de um navio para algum tipo de modal, certo? Distância dos centros de produção, a gente vê que os portos aí não estão totalmente conectados com o centro de produção. Maior exigência de embalagens, então para poder acondicionar, proteger o produto, precisa acondicionar, precisa cuidar desse produto. Menor flexibilidade dos serviços, aliada a frequentes congestionamentos nos portos. Então, vou comparar novamente com o modal rodoviário.
né? Se eu enfrento o trânsito, não tem, no modal rodoviário tem às vezes plano B, plano C, né? No modal aquaviário, muitas vezes isso não acontece. Então não existe tanta flexibilidade, certo? Por incrível que pareça, aqui no Brasil existem congestionamentos, né, nos portos. Né? Eu digo que no Brasil porque a gente está em reportagens, né, inclusive eu acredito que uma talvez desses vídeos, né, que eu vou deixar como referência cita, né, congestionamentos, né, nos portos, né, também, né, por diversos problemas, né, que a gente tem nos portos brasileiros, tá? Tranquilo? Qualquer pergunta, questionamento, certo? Né, quero te lembrar que se você quiser esse material que eu estou te apresentando, né, eu vou colocar meu e-mail na descrição aqui do vídeo, então você pode pedir esse material, certo? Formato PDF, formato PowerPoint, então se você é professor, se você é aluno, não tem problema em compartilhar, tá? Basta você mandar um e-mail que eu vou dividir esse material com você, tá? A gente entra aí para falar do nosso quarto modal. Falamos do modal rodoviário, do modal ferroviário, aquaviário e agora o aeroviário, certo? O aeroviário. Então vamos nessa, papai. No Brasil, o avião representa um grande símbolo de mobilidade, liberdade e encurtamento das distâncias e das barreiras geográficas. Então, o mundo mudou muito com os aviões e, obviamente, o Brasil, né, apesar de ter demorado um pouquinho, essa é uma opinião, tá? Começou também a entender, né, a importância de facilitar o acesso das pessoas, né, a esse tipo de modal. Né? E a gente viu uma caída no preço, né, das passagens. Então isso é de fundamental importância para a gente poder ver como as pessoas usam os modais. Né? E a queda no preço das passagens aéreas é um elemento de fato para poder a gente entender isso aí. Pela grande extensão no território brasileiro e vários desequilíbrios regionais, o transporte aéreo contribuiu para a consolidação do mercado interno, o desbravamento das novas fronteiras ou de novas fronteiras, certo? E fazer também com que a produção pudesse chegar ou as pessoas pudessem se conectar a outras partes do próprio território brasileiro, né, que às vezes era difícil o acesso, ou até a outros pontos do território internacional. Então, o transporte aéreo é um modal mais rápido, sem dúvida nenhuma, é o modal mais rápido aí. Posso dizer talvez o segundo modal mais rápido, né? Mas se a gente considerar o transporte de cargas, é o mais rápido, né? Por que eu estou falando isso? Eu vou chegar a falar do modal infoviário, né? Então, o modal infoviário depende da internet, então a internet, dependendo da sua conexão, é muito rápida. Então, estou produzindo esse vídeo, a partir do momento que eu consigo postar esse vídeo, né, em questão de minutos, existe uma rapidez aí, mas se a gente entender transporte de cargas, né, o transporte aéreo é o mais rápido, certo? E é sugerido para encomendas que são urgentes, né, produtos com valor agregado e muitas vezes pequenos volumes, tá bom? Vamos lá. As empresas e agentes de todo o mundo formam uma associação de caráter comercial chamada International Air Transport Association. Né? Pode rir do meu inglês, não tem problema, certo? IATA, principal órgão regulador do transporte internacional. Já no Brasil a gente tem a ANAC aí, Agência Nacional de Aviação Civil, né, observando, né, como os portos são geridos, colocando as normas, né, modificando-os também quando necessário, tá bom? Então, se a gente pode observar, né, ao longo do tempo, o modal aeroviário, né, teve uma crescente participação em relação, na verdade não é nem participação, mas
as pessoas que estão tendo mais acesso a esse tipo de modal, a gente tem ainda alguns tipos de problemas, né, que deixam esse modal ainda muito pouco competitivo. A gente tem a carga tributária, certo? Infelizmente não é privilégio desse tipo de modal, todos os modais, né, ampliando aí mais aí todas as esferas da nossa vida aqui no Brasil, né, a gente sofre com isso. Tarifas e despesas administrativas com, às vezes, com controles desnecessários e o alto preço do combustível. Isso acaba aí fazendo com que a gente não tenha eficiência na aviação comercial no Brasil, tá? Então vou destacar para você 3 tipos de aviões, né, que é possível identificar, tá? Então, são vários modelos de avião no transporte aéreo e seus fabricantes também são diversos. As aeronaves podem ser classificadas segundo dias, né, em 3 tipos quanto à sua configuração e também quanto à sua utilização. Tá? A definição quanto ao tipo de aeronave é dada pelo deck superior, não entrando em deck inferior nessa classificação. Então a gente tem ao cargo, Kombi e Full Packs, como os 3 tipos de aeronaves. Então, o primeiro tipo de aeronave que a gente tem é uma aeronave voltada apenas para cargas. Então, são os famosos cargueiros, aeronaves específicas e configuradas, né, apenas para o transporte de carga e não de passageiros, certo? O transporte de carga se dá nos decks superior e também no inferior. A gente tem, né, um Kombi, aeronave que é mista, né, utilizada aí tanto para o transporte de passageiros como também para o transporte de cargas. Então, fiz uma pesquisa para poder deixar um pouco mais claro visualmente também. Então tá aí uma imagem também desse tipo de aeronave. E as aeronaves que são possivelmente as mais tradicionais de serem vistas, né, nos filmes, né, também Fullpacks, que são aquelas aeronaves, né, que é de uso exclusivo de passageiros, né, tem um espaço, né, para carga, né, mas muitas vezes esse espaço já é destinado às bagagens, mas o uso basicamente é de passageiros, certo? É para transportar passageiros, e aí está um exemplo de uma das companhias aéreas, certo? Latam fazendo atualizações, tá bom? Então são 3 tipos de aeronaves. Então vamos falar agora um pouquinho do contexto para você poder entender algumas aeronaves e quais são as características, as vantagens e as desvantagens deste tipo de modal, tá? Então, transporte é o transporte de mercadorias mais rápido, certo? Não necessita de uma embalagem reforçada, certo? Os aeroportos normalmente estão localizados mais próximos dos centros de produção e possibilita a redução dos estoques via aplicação de procedimentos distintáveis, produzindo sob demanda, tá? E quais são as desvantagens deste tipo de modal? Menor capacidade de carga, então se comparado até o transporte rodoviário, então, claro, observando aí fazendo devidos comparativos, né? Mas a capacidade de carga do modal aeroviário é baixa, o valor do frete é elevado, né? E ter apresentado para você alguns problemas, entre eles o combustível, o alto preço do combustível, né, faz com que também o frete seja caro, mais lento com o rodoviário para curtas distâncias, então o ideal é que seja feito para médias e longas distâncias, alto custo e alto consumo de combustível, certo? Uma variável que os outros modais não tem tanto assim, certo? Que é a dependência das condições climáticas. Se a gente tiver tempo fechado, talvez aqui no Brasil nem tanto, mas por conta de tempestades, muita chuva, neblina, a gente pode ter um problema, né, ou alguns problemas para um aeroporto operar, tá? Então vale a pena também pensar nessa questão
de ambiente ou relacionada ao meio ambiente. Tá? A gente entra aí no quinto e último modal tradicional. Tá? Os 5 modais até aqui apresentados, né, para vocês, são modais que são tradicionais, digamos assim. Tá? São modais que, opa, esse aqui eu conheço, esse aqui eu conheço, talvez algumas características, algumas vantagens ou desvantagens que você não conhecia, então ok, certo? Então vamos lá. Modal dutoviário, certo? O modal dutoviário é aquele que utiliza a força da gravidade ou a pressão mecânica por meio de dutos para o transporte de granéis, e não só de granéis, né? Granéis de uma maneira bem geral aí, de falar, vou especificar alguns tipos de produtos, né? A gente não consegue transportar qualquer tipo de produto nos dutos, tá? Se você está com dúvida ainda, acho que a imagem anterior e essa agora talvez deixe um pouco mais claro para você. Imagine um cano da sua casa, e esse cano que transporta água, transporta o esgoto, é mais ou menos isso, só que em uma proporção muito maior. E obviamente não vai transportar, os dutos não vão transportar nem águas, nem esgoto, pode até ser também, dependendo da situação ou da organização, estrutural de uma cidade, mas construir um duto tem uma especificidade econômica grande, tá? Então a gente tem 3 principais dutos aí, ou os principais dutos existentes no Brasil. A gente tem o gasoduto, o transporte aí de gás, especificamente entre o Brasil e Bolívia. A gente tem um minérioduto, certo? Os minérios são impulsionados por um jato forte de água. E a gente também tem o oleoduto, que utiliza-se de um sistema de bombeamento para o transporte de petróleo bruto e derivados aos terminais portuários e centros de distribuição. Tá? Quais são as características desse tipo de modal? Fluxo contínuo, então o envio das mercadorias ou o deslocamento das mercadorias não para, então por isso é do fluxo contínuo. Exige pouca manutenção e pouca mão de obra, né? Se a gente comparar, por exemplo, com a desvantagem, o custo inicial é elevado, mas o custo de manutenção é baixo. Então, quem optar por esse tipo de modal precisa entender a relação custo-benefício que aí está, beleza? Longas distâncias, é legal, funciona bem para longas distâncias, tem alta confiabilidade, risco pequeno de perdas e danos, e os dutos têm uma vida longa útil, certo? Uma longa vida útil aí. Quais são as desvantagens? Restrita alguns produtos, a gente viu aí nos 3 tipos, ou pelos 3 tipos aí, digamos assim, de categorias: o gasoduto, o mineroduto e o oleoduto. Investimento inicial elevado, como eu já falei, e alto estoque em trânsito, ou seja, sempre tem mercadoria sendo deslocada. Então, se acontecer algum acidente ali, sei lá, romper algum desses dutos, quebrar, arrebentar, explodir, qualquer coisa que venha a paralisar, o fluxo desse produto, é bem provável que se perca grandes quantidades, de um determinado produto. Tá bom? Então a gente vai para o último tipo mesmo de modal, que é o modal infoviário. Certo? Modal infoviário. Beleza? O modal infoviário, eu estudei para poder também construir, esse material, e essa vídeo, eu achei interessante porque a gente já tem aqui, no Brasil a gente já tem, porque o modal infoviário, ele se constitui a partir do momento que você tem internet. Tá? Se você tem internet, aí o fator preponderante é essencial para você poder compreender. Opa, quer dizer que precisa de internet? Não, precisa. Então a internet aí, é uma jovem, se a gente for comparar em termos de idade.
tá? Então vamos falar um pouquinho mais para você poder entender do que eu estou falando, tá? Este modal é um novo meio de transporte de produtos e serviços que vem sendo aplicado em diversas formas e em diferentes níveis de negócios, visando entregar os produtos de forma mais rápida, com menos estoques, a um custo menor, certo? Com uma consequência. Eu quero ser rápido na minha entrega, eu quero também fazer com que o meu produto chegue rápido, claro, ao meu cliente, mas eu não preciso ter tanto estoque, né? E eu preciso, claro, diminuir os meus custos para que isso aconteça. A estratégia é integrar um ambiente composto de diferentes estruturas cuja finalidade é competir com maior flexibilidade de inovação. Certo? Então a ideia de fato que eu posso entender, opa, como é que eu posso assimilar a lógica desse modal para que eu possa ser mais competitivo no mercado, né, e consequentemente eu possa ter uma capacidade de resposta para a inovação muito maior. O mais novo meio, né, que transporta, por exemplo, música eletronicamente, vídeos em tempo real. Então, isso, dessa forma que você está me vendo, a partir de um vídeo, só é possível a partir, né, da internet. Que por mais que pudesse ter gravado, eu estou gravando aqui usando uma ferramenta chamada OBS Studio, nada ia adiantar se não pudesse compartilhar, né? Não só com quem está, às vezes, diretamente relacionado, que inicialmente é os alunos da disciplina, né, gestão de transportes, mas qualquer pessoa que tem interesse em entender mais sobre gestão de transportes. Então, minha lógica não é só para os meus alunos, é para qualquer pessoa que tem interesse em entender mais do assunto, tá? Além dos vídeos, tem os e-books, né? Eu tenho um Kindle, né? E o Kindle é um aparelho próprio para a leitura de livros, né, digitais. Então, quando eu tenho interesse no livro, né, eu pesquiso o livro, né, aparece lá o quadradozinho comprar, clico no comprar, já tem cadastro de um cartão de crédito. Então, eu recebo a notificação, né, da compra via SMS, né, e o livro já é automaticamente baixado. Então, questões de segundos, eu já tenho acesso a esse livro e já começo a ler esse livro. Então, transporte de livros, né, se a gente fosse entender de fato, da Amazon para mim, a partir do Kindle. Então, eu não pego fisicamente no produto, mas eu consigo ter acesso, né, ao seu conteúdo, certo? Então, tudo isso é possível simplesmente utilizando os benefícios, porque é um benefício proporcionado pela internet, tá? É um benefício proporcionado pela internet. Então, a internet, senhoritas e senhores, potencializou esse acesso, certo? O investimento em comunicações será necessário para a gente poder construir infovias eletrônicas. Ou seja, eu preciso, né, ter investimento, né, investimento de comprar computador, né, bacana, ter acesso à internet, entre outras formas de investimento, para que a gente possa ter uma facilidade de comunicação, né, uma facilidade para poder entender que informação hoje ela se desloca rapidamente, ela precisa, na verdade, porque se outros países estão buscando melhorar, por que o Brasil não faz? Né? Os serviços de vídeo nas redes de comunicação estarão se tornando gradualmente mais significativos à medida que se desenvolvem mais aplicações comerciais e educacionais neste formato de mídia. Então, ao se falar, por exemplo, né, do Google Meet, né, do Microsoft Teams, do Zoom, né, e de outros meios que a gente possa fazer vídeos, né, eu já estou falando aí de uma estratégia comercial e também educacional, né, que usa as plataformas, que usa os computadores e celulares, né, e tem como base a internet para que tudo isso possa acontecer. Né. Há cada vez mais um crescimento exponencial
né, em relação à variedade de ferramentas possíveis. Então, o que a gente precisa também melhorar, e melhorar muito aqui no Brasil, é em relação à qualidade da internet, né? Internet que é contratada e aquela que é entregue, tá? E aí eu apresento para você algumas vantagens e desvantagens desse modal. A gente tem a rapidez na entrega da informação transportada, então claro que isso aí depende, né, de velocidade da internet, mas considerando uma internet boa, uma velocidade boa, a informação ela é rapidamente deslocada, ausência da necessidade de espaço físico considerável, da natureza não física do elemento transportado. Então, a Amazon, por exemplo, né, ela não tem centros de distribuição em todos os estados. Ela tem um centro de distribuição que atende a alguns estados, né? E para os livros que não são físicos, os livros digitais, não precisa. Então, há uma possibilidade muito grande para esse tipo de mercado. Para quem entra, por exemplo, na questão de fazer cursos, né, Hotmart ou no YouTube mesmo, fazendo as propagandas, né, você não vai pegar no curso, você vai receber informações, né, informações como essa que você está vendo agora, você vai receber arquivos em PDF, né, mostrando como você pode desenvolver alguma coisa, sei lá, como você pode trabalhar a liderança, como você pode, né, desenvolver sua oratória, entre outros aspectos, Excel, inglês, enfim. Então muitas vezes você não pega em algo, mas você está recebendo ou sendo beneficiado pelo tipo de informação que está recebendo. Facilidade operacional, muitas vezes a gente tem uma facilidade operacional aí grande, e o modal infoviário ele apoia todos os outros modais. Então, se eu tenho, por exemplo, modal rodoviário, né, eu posso criar um sistema onde eu possa rastrear minha carga, especialmente se ela tem alto valor agregado. Como é que acontece esse rastreio? A partir do modal infoviário. Né, informações, né, que a empresa precisa ter um investimento tanto em software quanto em hardware. Então, há essa combinação, certo? Combinação aí dos dois, tanto de software quanto de hardware, tá? Deixa eu ver o que mais. Desvantagens, né? Altos custos de implantação. Então, para ter software, para ter hardware, precisa ter um custo inicial alto, tá? Às vezes não, muitas vezes aqui no Brasil a gente tem uma irregularidade na infraestrutura. A gente vê algumas localidades, né, com estrutura muito boa, enquanto outras você não tem nem sinal nem de telefone. Então imagina, né, se você não tem nem sinal de telefone, como está em relação ao sinal de internet, a velocidade de internet, né? E por fim a questão da obsolescência acelerada, que é uma tecnologia, né, que surge hoje, né, em algumas situações ela se torna obsoleta em curto espaço de tempo, fazendo com que a gente possa ou tenha que adquirir. Não estou falando da ideia de você comprar um celular hoje, né, e a marca lançar uma versão 2, por exemplo, desse mesmo celular, e você ter que comprar. Né? Não estou falando necessariamente isso. Estou falando porque há um surgimento de uma tecnologia, né, e tanto a empresa que ofertou quanto os concorrentes, né, ofertam em curto espaço de tempo uma tecnologia melhorada, às vezes muito mais melhorada, certo? Isso se torna, obviamente, tem um impacto, né, para tornar aquele produto, né, irregular, certo? E aí, para a gente poder terminar essa parte 2, né, dessa videoaula 2, vou falar sobre matriz modal, certo? Aqui não tem uma explicação, mas eu vou verbalizar para você agora. Matriz modal é a maneira como a gente entende, né, a distribuição e o uso, né, na verdade a distribuição orientada para o uso, né, de cada modal no Brasil. Claro que isso não acontece só no Brasil, mas por essa imagem que você está vendo aí, a gente tem Brasil, Japão, União Europeia, Estados Unidos, China, Austrália e
Canadá. É um comparativo que eu quis trazer. A gente não tem dados aí tão atualizados quanto ao uso, né, dos modais, mas quando a gente olha, se você puder observar aí, né, a barrinha relacionando aí o uso dos modais no Brasil, a gente tem um peso, né, como eu já tinha adiantado, para o modal rodoviário, certo? E aí percebe que tem modal rodoviário, ferroviário, a gente tem a cabotagem, que é um tipo de modal aquaviário, a gente tem o duto viário e a gente tem as hidrovias, que é também um tipo de modal aquaviário. A gente não tem aí modal aeroviário, né? A gente não tem um modal aeroviário. E a gente também não tem o infoviário, né? Talvez até tenha autores que não, isso não é um tipo de modal, isso não é um tipo de transporte. Transportes está relacionado com deslocamento de cargas, né? Mas não está gerando dinheiro com isso. Então a gente precisa entender essa nova realidade, esse novo tipo de economia, né, que cada vez mais está crescendo e as empresas precisam se inserir. Então mais de 60% aí a gente tem aí do modal rodoviário se fazendo presente. Então a matriz modal para a gente poder seguir e a distribuição, né, dos modais quanto ao uso deles, né, no transporte de mercadorias. Tem outros países, por exemplo, se a gente olhar para o Canadá, por exemplo, uma porcentagem muito grande do modal ferroviário e do modal dutoviário. Então, o deslocamento das cargas se dá por esses modais. Tem vantagens? Com certeza. Né? Então, não estou sendo crítico ao modal rodoviário. Né? A categoria, muito menos a categoria. Eu quero que você entenda, né, qual é a relação da gente entender a matriz modal, né, para a gente também compreender um pouquinho melhor por que o Brasil ainda é um país em desenvolvimento. A gente precisa diversificar investimentos, né, só que essa diversificação se torna às vezes muito difícil, para não dizer impossível, porque há interesses por trás, né, interesses que limitam, que dizem assim: ei, investe não, senão eu vou tirar aqui o que é teu. Senão a gente vai perder, se a gente perder, tu perde. Então há um recuo, né, nos investimentos que são necessários para a gente poder tornar mais abrangente aí o uso de outros modais, especialmente o uso de modais que vão trazer vantagem competitiva para o Brasil. Tá? Uma reflexão aí. Cada modal possui custos e características operacionais próprias, que os tornam mais adequados para certos tipos de operação e também, né, de produtos. Os critérios para a escolha, para a empresa poder escolher, né, um modal, né, tem que levar em consideração aspectos de custo por um e características do serviço por outro. O custo não é só o fator fundamental. Tem grande impacto? Tem. Mas que serviço eu vou querer oferecer? Então, se transporta vacinas para uma pandemia, essas vacinas podem ir via terrestre ou via aérea. Se o produto é importante, se as vacinas são importantes, eu preciso deslocar esse produto com maior rapidez. Então o custo pode ser alto, mas em compensação eu vou ter a distribuição mais rapidamente feita. Então eu preciso, claro, analisar os custos de um lado, mas eu também preciso analisar que tipo de serviço eu vou querer prestar. Em geral, quanto maior a quantidade, quanto maior o desempenho de serviços, né, maior tende a ser o custo dos mesmos. É uma relação que a empresa precisa pensar. E aí, só para poder apresentar para você rapidamente, certo? Que é a relação de custos fixos e variáveis de cada modelo, certo? E aí depois, se você quiser dar uma pausa aí, ou quer uma informação, mais uma informação complementar, né, Nazário 2000, citado aí por Nogueira em 2018, eu quis trazer também para que a gente possa entender um pouco mais. Eu não tem ainda o modal ferroviário, acredito até que não há um consenso ainda de que
das infovias, infoviários, isso é mortal. Estou apresentando para você também com referência, né, não só trazendo referência, mas também porque eu concordo diante do fluxo de informações e produtos hoje digitais, livros, vídeos, e-mails, mensagem pelos diversos meios, Instagram, Facebook, WhatsApp, né? Então a gente tem, claro, uma economia voltada para esse deslocamento, né, de informação e até de produtos, né, digitalmente, tá? Então coloca aí a relação de custos das ferrovias, das rodovias, né, do modal aquaviário, do dutoviário e do aeroviário, para que você possa ter uma dimensão um pouco melhor de como eles, como a gente pode pensar, né, como eu já falei, existe uma relação custo-benefício muito grande, muito forte, então a gente precisa estudar isso também, beleza? Então, no mais, gratidão pela sua atenção, gratidão por você ter ficado até aqui. Na descrição do vídeo, volto a dizer, vou colocar um e-mail, caso você queira o material que eu estou apresentando em PDF ou em PowerPoint, certo? Vou deixar também o tempo de cada assunto, né, para você não ficar procurando seu objetivo aí na sua pesquisa. Então, se você quer saber só de um tipo de modal, vou colocar o tempo aqui. Se você quiser saber sobre matriz modal, por exemplo, só que matriz modal é muito restrito, eu comento um pouco. Então, se você achar também mais informações atualizadas sobre a matriz modal, né, quiser compartilhar, eu te agradeço muito, certo? Geralmente eu deixo uma frase, né, nas minhas conversas, né, uma frase, um pensamento, né, e a frase para a gente poder concluir esse vídeo, né, que 10% dos conflitos são causados por diferenças de opiniões, só que 90%, o restante aí é devido ao tom, né, da voz que é errado. Não só o tom da voz, né, mas às vezes você está escrevendo, você escreve, coloca umas palavras que não tem às vezes. Então, qual é a nossa parte para poder evitar nossos problemas? Tá bom? Então, no mais, paz e bem, né? Espero que você fique bem e a gente se vê na terceira parte da videoaula referente à aula 2 de gestão de transportes. Beleza? Até mais!